Isso porque tem uma movimentação já toda para quem vai substituir Dino no Ministério da Justiça, que é Ministério da Justiça e Segurança Pública, com pautas importantes como o combate às milícias no Rio de Janeiro. Aliás, nesse assunto, o TJ do Rio manteve a prisão de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Essa decisão ocorreu depois da audiência de custódia, foi agora há pouco. A prisão do homem apontado como o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro, chefe da maior milícia fluminense. O Zinho ainda tem gerado reações. Por exemplo, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, que usou o Twitter para se manifestar. A gente está vendo ele falando sobre a reunião, né, a reunião aí do dia 8/1, e ele também fez postagens para falar sobre o Zinho, né, que não adianta prender o Zinho. Abre aí, pessoal, deixa eu colocar aqui na postagem dele sobre o Zinho, que o Capelli tem se manifestado bastante nas redes sociais. Vale lembrar que ele é postulante ao cargo de ministro da Justiça e Segurança, e ele fala que a prisão de Zinho é parte do processo, não adianta prender e aparecerem outros Zinhos. Seguimos trabalhando para irmos à espinha dorsal das ligações do crime organizado e de suas movimentações financeiras. Ninguém implanta o terror em 1/3 da cidade do Rio sem conexões poderosas. Isabela, a gente tem visto essas conexões. Na última operação, por exemplo, houve uma pessoa, uma mulher, uma deputada estadual, alvo desses mandados, né? Quer dizer, ela era, segundo as investigações, figura importante para fazer esse elo, essa perna política do crime organizado no Rio de Janeiro, em especial das milícias. Diego, acho que duas coisas aí, né? A primeira é ainda sobre o 8 de janeiro, que vai ter ainda muito desdobramento, a gente ainda vai ouvir falar muito do 8 de janeiro. Ainda não teve, digamos, um desdobramento de fato do envolvimento, né? Sobre o tipo de envolvimento enfim, do 8 de janeiro, quem eram as pessoas envolvidas, etc., assim como o Couto falou, sobre essa proximidade do Bolsonaro ou não. Então, a gente tem ainda muita coisa para acontecer, e acho que o fato do Flávio Dino agora estar no Supremo, e no Supremo os julgamentos acontecerem, é muito sintomático. Isso vai gerar ainda muita repercussão pelo fato do Flávio Dino ter sido tão protagonista em relação às respostas ao 8 de janeiro à frente do Ministério da Justiça. E a mesma coisa agora, enfim, na sucessão, enfim, como vai ficar as questões sobre justiça e segurança pública, né? A questão sobre segurança pública, ela é fundamental no Brasil, porque, em parte, né, acho que é muito complexo, né, mas em parte, talvez responder à provocação do Couto, que é por que as pessoas ainda seguem apoiando, né, o bolsonarismo. Uma parte dessa resposta está na questão sobre segurança pública, porque, de fato, a gente tem problemas de segurança pública gravíssimos, não só em grandes cidades ou em determinados estados, a gente tem em diferentes estados, a gente tem em cidades pequenas, cidades de médio porte, questões muito graves relacionadas à segurança pública, né? Desde questões muito graves, como a atuação de facções, de coisas muito mais complexas, até pequenas coisas como furto, por exemplo, de celular, que é uma coisa que está na vida, atravessa a vida das pessoas e causa um constrangimento, né? As pessoas deixam de ir e vir para um lugar, têm medo. Então, a questão sobre segurança pública é fundamental. Eu acho que a forma, né, a gente fala muito sobre economia, né, e como o governo Lula vai responder às questões sobre economia. Mas acho que a gente também tem que dar muita atenção para respostas às questões de segurança pública, porque dependendo do que a gente tiver em resposta aos problemas da segurança pública, isso pode sim fortalecer uma eventual candidatura que seja mais ligado ou menos ligado ao bolsonarismo, mas que vai se aproveitar e tentar oferecer uma resposta fácil, né, principalmente via punitivismo, né, redução da maioridade penal, prende todo mundo, né, mata as pessoas, bandido bom é bandido morto, e a gente sabe que do ponto de vista sociológico não funciona, mas que de uma certa forma responde a uma resposta para os anseios, para o medo da população. Então, a população tem razão em temer e a gente precisa pensar no enfrentamento aos problemas de segurança pública de médio e longo prazo no Brasil, porque essa é uma questão fundamental. Ô, Couto, e a prisão do Zinho, é claro que traz um alento, né, um criminoso preso, mas isso facilmente é resolvido pelas facções criminosas, né? Quantas vezes no tráfico é preso o chefe, ele é substituído e segue tudo sendo conduzido da mesma maneira. Então é importante, como disse Capelli, uma política e uma investigação mais profunda sobre essas milícias. Olha, eu acho perfeita a análise que a Isabela fez agora para a questão da segurança pública.
E isso reforça a importância da substituição do Flávio Dino no Ministério da Justiça. O Ricardo Capelli é um dos nomes cogitados, eu acho que é o melhor de todos. Primeiro, porque ele conhece toda a máquina do Ministério já teve funções muito importantes, não só interventor na segurança pública, como ele assumiu também o GSI naquela crise que derrubou o general nomeado no começo do governo pelo Lula, né? Agora mesmo ele foi o responsável pelo programa e por anunciar o programa dos celulares, né? Que a Isabela acabou de falar, que realmente é um problema seríssimo para as pessoas. Perder o celular hoje é perder uma parte da gente, da vida da gente, né? E até o momento, ainda não houve uma resposta mais firme, mais séria do governo a essa questão, né? A coisa está se expandindo pelo país inteiro, né? Mas só São Paulo, Rio, foi para o Nordeste, está na Amazônia, que estava até agora um pouco na manchete do UOL, né? A violência crescendo em todo lugar, né? E me parece que tem que colocar lá uma pessoa que conheça a máquina do Ministério, o que é possível fazer. Então, eu acho que o Capelli cresce, né, nesse momento, o nome dele, para ficar no lugar do Flávio Dino. Vai ser um ministério importante, e tão importante quanto o Ministério da Fazenda, né? É um momento crucial para o governo dar uma resposta desse campo. É exatamente isso, a Isabel tem toda a razão, que ainda justifica, que ainda explica, né, o bolsonarismo resiliente que nós temos hoje no Brasil. Essa gente acha que dando tiro resolve tudo, né? Por isso que armaram o país e nós estamos vendo as consequências agora. Isabela, e na sua avaliação, o substituto do Dino no Ministério da Justiça e Segurança tem que ter um perfil mais voltado às questões judiciais, mais voltado às questões de segurança, como você bem destacou, é uma das prioridades e é um dos argumentos, né, utilizados por aqueles que ainda seguem o bolsonarismo. Para o governo Lula é importante se pautar também pela segurança, lembrando que tem um ponto de vista diferente, né, da direita, da extrema-direita, como deve ser o tratamento dado às questões de segurança pública, que são multidisciplinares, envolvem outras questões também, sociais, econômicas, etc. Mas como fazer isso? Quer dizer, como surfar nesse tema que é tão delicado, tão difícil, atraindo pessoas que não estão com o atual governo, mas sem cair nesse discurso fácil, né, de bandido bom, bandido morto, da guerra às drogas, que atrai tanto, mas pouco traz de resultados concretos. Tem uma discussão sobre, na época, inclusive o Flávio Dino deu uma resposta, né, que era a ideia de separar, né, pelo menos, não necessariamente separar em dois ministérios, mas de desarticular e trabalhar de maneira separada questões sobre justiça e questões sobre segurança pública. O Flávio Dino tem uma posição que era contrária a isso, ele achava que essa atuação deveria ser integrada. Outros especialistas, enfim, segurança pública não é mera especialidade, mas alguns especialistas que eu tenho bastante admiração, bastante confiança, têm dito que sim, que o ideal, no caso brasileiro, seria a gente separar, porque questões sobre o Ministério da Justiça estão desde questões relacionadas a territórios indígenas, questões que lidam com fronteiras, com questões, digamos, desse cotidiano, até questões mais urgentes sobre segurança pública e sobre integração de uma força-tarefa que fosse nacional, né, do ponto de vista, principalmente de combate ao crime organizado, às facções. Então, eu acho que tem esse debate. Acho que a principal questão é se, dependendo da pessoa que foi indicada, pode atuar de uma maneira a tentar separar essas duas agendas e lidar com elas diferentes ou juntas, né? Então, acho que esse também tem uma questão importante, que é, hoje, qual que é a grande questão também da segurança pública? As polícias estão relacionadas aos diferentes estados. E o que a gente precisa, as facções e questões do crime organizado, são questões que são, além de serem transnacionais, elas também estão passando para além das fronteiras dos estados. Então, pensar a segurança pública a partir de estados separados não tem dado certo. A gente já viu o esgotamento desse modelo. O que é necessário é pensar uma articulação entre os diferentes estados do Distrito Federal para pensar uma força-tarefa nacional de enfrentamento ao crime organizado. Né? E entender que crime organizado, quando a gente fala de crime organizado, a gente está falando de uma rede muito complexa, que envolve desde furto de celular até questões muito grandes com envolvimento com pessoas que são importantes na vida política, na vida pública, que movimenta muito recurso, não tem a ver só com questão de combate à guerra às drogas,